Na sua opinião, claro, o torcedor está com a cabeça quente nesse momento, fez uma festa muito bonita, né, antes, mas a diferença no placar, para você, reflete também a diferença de momento entre os dois times? Tático, técnico, administrativo, enfim, isso é impossível de se separar as coisas, na sua opinião? Isso ficou claro dentro de campo com a bola rolando? Obrigado. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos, né? É óbvio que hoje nós vimos uma diferença muito grande. Eu vou tentar ser o mais sincero possível. O Flamengo jogou de uma forma que nós já sabíamos que poderia jogar, mas o Corinthians jogou de uma forma muito abaixo, né? Eu acho que, diante de tudo aquilo, hoje é o meu 6º dia no clube. É óbvio que eu não estou me isentando de nada, mas tem muita coisa a ser feita ainda, muito trabalho. As coisas elas deveriam andar de uma forma mais acelerada até para o jogo de hoje, mas de repente a gente encontrou uma equipe, assim como você falou, de uma forma muito ajustada, um time que realmente tem a bola, que joga, que tem velocidade, que tem força física, e nós acabamos fazendo em 2 tempos distintos e até tivemos alguns ganhos em termos de estatística, mas que não representaram dentro da partida. Então é óbvio que todo mundo está extremamente chateado por tudo que nós vimos. Nós enfrentamos um time que foi no ano passado o campeão brasileiro e da Libertadores, então por si só já merecia um cuidado especial, porque tem técnica, tem tática envolvido, tem emocional envolvido, e o Corinthians ficou muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos. Em alguns momentos até competiu, mas na maior parte do jogo acabou não sendo competitivo como a gente quer que seja. E quando você enfrenta uma equipe ajustada e você não é competitivo, você não consegue igualar as deficiências que porventura você tenha na partida, né? Então, diante desse quadro, eu sinceramente vi um Corinthians que poderia sim ajustar mais, chegar mais perto, marcar mais de perto, ser mais competitivo na partida para diminuir essa distância que todos nós sabemos que hoje existe, técnica, tática e emocional. Boa noite, Mancini, Rafael Tebas da Jovem Pan. Mancini, a gente ficou com a impressão de que o Corinthians teve posturas muito diferentes na comparação do primeiro em relação ao segundo tempo, né? No primeiro tempo até talvez merecesse uma sorte melhor, um time aparentemente bem estruturado taticamente, e no segundo tempo isso se perdeu completamente. O time acabou se perdendo, especialmente depois do segundo gol do Flamengo. A tua análise também é essa em relação ao jogo de hoje? Exatamente, a minha análise também é essa, né? Um primeiro tempo que nós ainda permitimos o Flamengo chegar algumas vezes com uma certa facilidade, né? Até por erros de marcação. A gente não pode, principalmente na fase em que nós estamos, abrir mão de qualquer jogador na marcação. Não existe mais isso no futebol. Nós vamos marcar com 8, com 9 e privilegiar 2 jogadores. O Corinthians, ele, pela sua história e pelo momento que vive, ele tem que marcar com os outros jogadores. Então, a partir do momento em que eu percebo que há uma certa distância das linhas ou que a gente não consegue marcar, eu tenho muitas vezes 2 jogadores à frente da linha da bola em todos os momentos. E isso acaba, de certa forma, acarretando um desgaste de quem está mais atrás. No primeiro tempo, até pelo fato de que nós não tínhamos tanto tempo assim de jogo para que o atleta tivesse cansado, a gente conseguia corrigir. A partir do momento em que nós entramos no segundo tempo e tomamos o segundo e o terceiro gol rapidamente, e aí você tem que sair para tentar diminuir o placar e tentar chegar a um empate, alguma coisa nesse sentido, você acaba se expondo muito mais. Então eu vi coisas que realmente me chamaram a atenção. O aspecto físico é uma delas, o aspecto tático também, faltam ajustes, as peças elas têm que se ajustarem coletivamente. A gente não pode, ninguém mais vive num futebol de marcação individual.
Então, a partir do momento em que todo mundo tem a sua função dentro de campo, as linhas elas têm que estarem ajustadas, porque se não estiverem ajustadas contra um adversário que sabe jogar, que tem a posse de bola, que é uma equipe bem montada, você vai sofrer. Então eu vi isso, eu vi um início de jogo até bem equilibrado, mas na segunda etapa, em 10 minutos, quase que nós havíamos sido liquidados na partida por 2 gols rapidamente, de uma forma muito simples. E quando você tomar um gol, o adversário tem que fazer o maior esforço possível para isso, e não do jeito que eu vi. Então, isso realmente me chamou a atenção, 2 tempos distintos. O segundo tempo de uma equipe que quis atacar de forma desordenada, e a gente não pode de maneira alguma permitir isso, porque você está dando chance ao adversário. Então é muito importante que haja mais competitividade, que haja uma leitura tática mais ajustada, para que você, perdendo de 2 ou de 3, você não se lance à frente de uma forma irresponsável, e sim que você saiba que existe um setor defensivo que tem que estar bem ajustado também. Então, óbvio que eu até me estendi um pouquinho mais aí na pergunta para tentar realmente falar aquilo que eu vi, e os ajustes eles terão que ser feitos agora mais rapidamente, porque também da primeira partida para a segunda partida, eu também vi algumas coisas que têm que ser ajustadas também, naquilo que se diz respeito ao esquema tático, à parte tática em geral. Mancini, boa noite. Thiago Fanhani, TV Bandeirantes. Você acabou de chegar, seu segundo jogo pelo Corinthians. Mas qual é o tamanho da sua culpa nesta goleada, a maior derrota do Corinthians aqui em Itaquera? E se a culpa não é 100% sua, o que está acontecendo para o Corinthians chegar a esse ponto, sofrer uma goleada de 5 gols em casa? Olha, a culpa é de todo mundo, eu não me isento da culpa não, até porque eu já faço parte do processo, mas ao mesmo tempo acho que seria injusto jogar nas minhas costas, porque a situação já não estava boa, né? Então nós temos que analisar de uma forma fria. Acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, e todo mundo aqui dentro do clube vai ter que assumir a sua parcela. Eu acho que a partir do momento em que todo mundo assume, você já sai de algum ponto. Porque é óbvio que todos nós estamos extremamente chateados em função do desempenho da equipe. Nós que vivemos do futebol, no dia a dia, você espera exatamente o jogo para comprovar o seu valor a cada dia. Essa é a verdade. Essa frase que circula aí de que tem que se matar um leão por dia, ela é verdadeira, porque todos os dias a gente tem que provar o nosso valor. E todo mundo que está no futebol sabe disso. E eu, quando aceitei o convite do Corinthians, sabia que a situação era difícil. Agora, a gente não pode, de maneira alguma, fugir das nossas responsabilidades. E eu estou aqui falando, admitindo, aceitando muita coisa, e outras coisas não. Então, a partir do momento em que a gente divide a responsabilidade, e também, a partir do momento em que você reconhece a sua fragilidade em muitas coisas, você começou a se preparar para dar um passo à frente. Então, hoje a gente sai da partida muito ciente, muito consciente daquilo que está acontecendo. O Corinthians ele tem a sua cara, e ele tem que voltar a jogar dessa forma. Você não pode, diante de qualquer adversário, dar possibilidades, ainda mais quando um adversário tem os ajustes que tem ao longo de 90 minutos. Então é importante que a gente entenda o jogo, entenda o aspecto emocional, e que isso não volte a acontecer. E que rapidamente a gente dê uma resposta. Sim, boa noite, Marcelo Braga do GE. Queria que você fizesse uma análise aí desses 2 tempos tão distintos, né? No primeiro tempo, o Corinthians conseguiu criar boas jogadas, até equilibrou o jogo, o Camacho deu uma bola na trave, o Xavier
cabeceou uma bola por cima. O Corinthians mostrou um bom futebol, mesmo ficando evidente que o time do Flamengo está muito mais pronto, né? Muito mais organizado, com muita qualidade. E no segundo tempo o time não conseguiu repetir, voltar do intervalo da mesma forma, acabou sendo dominado e tomou os gols. E também queria que você falasse sobre a falta de participação do seu centroavante, né? O Jô, que vinha sendo titular, não finalizou nas últimas 4 partidas. O Bozelli entrou e também não conseguiu finalizar gol. Como fazer para esse jogador terminal conseguir participar do jogo? Em primeiro lugar, ele tem que participar do jogo. Ele não pode de maneira alguma ficar fora do contexto tático da equipe. A partir do momento em que todo mundo, a partir do instante em que nós temos a bola e todo mundo tem que dar opção de jogo, sem a bola todo mundo tem que marcar. Uma coisa que eu notei hoje no jogo e que me deixou muito chateado durante a partida e que eu tentei aos berros acertar, foi que toda vez a gente chegava atrasado na jogada. E isso ficou evidente. Enquanto nós tínhamos o aspecto físico mais apurado no jogo, nós até que conseguimos, até certo ponto, equilibrar as coisas. A partir do momento em que o nosso time foi cansando dentro da partida, aí o Flamengo teve uma superioridade, porque fisicamente acabou tendo uma supremacia no segundo tempo. Então, esse equilíbrio do primeiro tempo, ele se dá exatamente a um time que muitas vezes equiparou-se porque ainda tinha fôlego. A partir do momento em que perdeu esse fôlego e que teve que fazer um jogo franco no segundo tempo, porque já perdia a partida, então teve que sair mais, se expor mais, acabou dando espaços e não conseguia correr atrás do Flamengo. Eu vi várias jogadas, até porque o nosso sistema defensivo estava do meu lado, na segunda etapa, eu vi várias vezes o Flamengo saindo em velocidade e o time do Corinthians não conseguindo acompanhar. Então, há um desajuste também nesse sentido. Acho que no primeiro tempo, o jogo se equilibrou também porque as equipes estavam se estudando até certo ponto, né? O Corinthians chegou muito bem, assim como você falou, a bola na trave do Camacho, o lance de cabeça, uma ou outra bola de infiltração, que nós acabamos errando o passe final, senão nós até sairíamos na frente no marcador, e um segundo tempo onde a gente teve que sair para uma luta desigual, sair para uma luta onde você, obviamente, tem que se expor na frente e não consegue retornar em velocidade. Então, por isso é que o placar acabou sendo elástico. Então, resumindo as duas perguntas, acho que nós temos que ajustar rapidamente o plano tático da equipe e saber exatamente quais são as nossas fraquezas para que a gente não as mostre dentro de campo e qual é o nosso lado forte, porque este lado forte ele tem que ser fortalecido a cada dia para que haja um equilíbrio na equipe. E sobre os atacantes, hoje as bolas chegaram, né? Hoje nós tivemos no primeiro tempo 2 ou 3 bolas que foram atravessadas na frente do gol, na segunda etapa também. Curiosamente, há um lance muito interessante na partida, quando a gente perdia de 3-1, e num lance do Mantuan e do Casares, quase que a gente faz o segundo gol, e aí na sequência um chute do Luan, que ele faz uma nova defesa, o Hugo. Então aquele poderia ser o segundo gol do Corinthians e talvez o jogo fosse outro. Com todas essas dificuldades, com todos esses erros, com toda essa falta de ajuste tático, a gente poderia ter, fazendo o segundo gol, ter tornado o jogo um pouco mais difícil ao Flamengo. Aí na sequência a gente toma o 4-1. Enfim, eu sou muito consciente daquilo que eu vi hoje na partida, sei que os ajustes eles têm que serem rápidos, porque na quarta-feira a gente entra em campo de novo. Há o aspecto emocional dos atletas, porque sempre que você é goleado, ainda mais dentro de casa, há um impacto emocional dentro de cada um de nós. A gente sente, perde noite de sono, enfim.
mas os ajustes também dentro de cada um de nós terão que ser feitos para que amanhã a gente esteja novamente de pé, lutando, brigando e tentar o mais rápido possível apagar essa impressão que foi deixada hoje. Mancini, Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria saber por que da volta do Fábio Santos, o que ele vai te agregar, por que a escolha dele para ser mais um jogador do seu elenco. Obrigado. Olha, eu não posso falar do Fábio Santos, da volta do Fábio Santos, porque o atleta não foi ainda oficialmente anunciado. Eu posso falar do Fábio Santos, que foi meu atleta no Atlético Mineiro, e que foi muito bem. É um atleta, é um líder, ele sempre foi líder em todas as equipes onde jogou, inclusive aqui no Corinthians mesmo. Ele tem títulos expressivos aqui dentro, mas eu não estou... de maneira alguma olhando somente para esse lado. Eu olho a conduta profissional do jogador, eu acho que ele tem muito a agregar a partir do momento em que estiver no grupo, não só no aspecto técnico, mas no aspecto tático também, até passando para os outros atletas aquilo que ao longo da carreira ele aprendeu e fez. Eu acho que é uma peça dentro de todo esse mercado que não nos oferece muita coisa, uma peça muito significativa, e eu tenho certeza que vai nos ajudar. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Queria saber o que essa goleada sofrida hoje aqui na Arena pode trazer de impactos aí no aspecto emocional. Você que chegou com a missão inicial, né, de reerguer, retomar a confiança desse time. Começou muito bem na quarta-feira, hoje uma goleada daquelas que é difícil de aceitar, que o jogador sente, saber o quanto isso te preocupa para o restante da temporada. E se me permite mais uma, perguntar sobre o Luan, jogador que hoje entrou, teve ali uma participação no gol de cabeça do Gil, mas um cara que ainda não rendeu tudo o que se espera dele, principalmente pelo que apresentou no Grêmio em 2017. Queria saber o que você espera desse jogador. Hoje colocou ele como um homem de referência lá na frente, um pouco mais avançado. Em que posição que você vê o Luan? Esse é um jogador, de fato, que precisa de um trabalho e de um cuidado especial para render tudo aquilo que se espera dele. Obrigado. Olha, Jonas, eu acho que ninguém desaprende a jogar. O Luan fez ótimos jogos no Grêmio, fez até alguns bons jogos aqui no Corinthians, aí depois acabou saindo do time, pelo que eu acompanhava de longe, mas é um atleta que teve um destaque muito grande, foi eleito o melhor jogador da América alguns anos atrás, então não é possível que a gente não consiga tirar de um atleta desse o potencial que ele tem, né? Mesmo que demore um certo tempo, mas eu vou exatamente em busca disso, não só do Luan, mas de todos os outros jogadores. Eu percebo e eu entendo dessa forma que para você exigir de algum atleta individualmente, você tem que deixá-lo confortável no aspecto tático. Sinceramente, eu não vejo um conforto tático para que todos os atletas possam desenvolver o que sabem, né? E eu não estou aqui de maneira alguma olhando para trás no que foi a temporada do Corinthians, eu quero olhar daqui para frente, até porque todo mundo tentou fazer o melhor ao longo da temporada, eu não tenho dúvida disso, mas é importante que, em primeiro lugar, a gente olhe para o lado coletivo e depois a gente ajuste. Com certeza a gente vai ajustar o aspecto individual, porque nós temos bons jogadores aqui. Acho que o Luan hoje, ele entrou e foi melhor do que o Bozelli que saiu, ele teve mais participação no jogo, mas ainda distante daquele Luan que todos nós sabemos que pode ser. E sobre o impacto de uma goleada, é sempre muito difícil quando você leva uma goleada assim, ainda mais dentro da sua casa. Isso mexe com todo mundo, mexe não só com o aspecto emocional, mas mexe com o brio de cada um de nós. Então eu não vejo a hora de que chegue o próximo jogo, porque eu quero apagar rapidamente isso daí, mostrar a nossa torcida, mostrar a todo mundo que esse não é o Corinthians que eu quero e não vai ser assim, mas ao mesmo tempo
é um resultado que me faz parar e pensar naquilo que a gente deve fazer daqui para frente. Porque é muito importante quando você perde uma partida que você entenda os porquês. E a partir do momento em que você entende os porquês, você pode estar mudando uma situação já para a próxima partida, porque é importante que haja qualquer tipo de reação. Ninguém está aqui olhando simplesmente, aceitando aquilo que está acontecendo, não. Disso vocês tenham certeza. Eu fui atleta durante muitos anos e já estou nessa função também há tantos outros anos. E esse tipo de coisa não dá para aceitar dentro de nós, né? Então que daqui até quarta-feira a gente consiga recuperar o emocional de todo mundo, a parte mental, reequilibrar as coisas para que na quarta-feira, diante do Vasco, a gente tenha assim, uma equipe mais com a cara daquela que jogou em Curitiba do que certamente a que jogou hoje. Obrigado, Wagner Mancini. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.